E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas, esse é o canal Loucos por Reality. Estamos aqui no terceiro episódio da terceira temporada do Optimus Card. Os dois primeiros episódios que a gente assistiu na semana passada, no sábado e no domingo, ambos faziam parte da premiere de estreia dessa terceira temporada. A estreia da terceira temporada foi dividida em duas partes. 7 participantes apresentados para vocês no sábado e os outros 7 apresentados para vocês no domingo. Então a gente teve aí os dois primeiros episódios composto por essa grande estreia dessa terceira temporada. Estamos então no terceiro episódio, que é o primeiro episódio onde de fato a gente vai ter a nossa primeira eliminação. Acho muito importante que o episódio de estreia não tenha eliminação, que é justamente o ponto de partida para o participante entender que agora eu preciso entender o jogo para poder sobreviver daqui para frente. Nesse primeiro episódio é um café com leite, não tem eliminação. Eu posso me dar ao luxo de errar, mesmo recebendo críticas, porque as críticas elas são importantes, o feedback ele é importante para que eu tente evoluir e melhorar como jogador dentro da competição. E é óbvio que a gente viu nos episódios de estreia muitas críticas para alguns participantes, mas o que me deixa muito feliz é que 99% desses participantes conseguiram absorver as críticas de uma forma muito positiva. E isso, inclusive, vai refletir no episódio que a gente vai assistir hoje. Inclusive, esse episódio vai entrar com certeza para o nosso top 10 melhores episódios de todas as temporadas. É um episódio muito bom, onde a gente vai ter 14 apostas que fazem sentido para o desenvolvimento do episódio. Lá no final do episódio, a gente vai entender uma por uma carta que foi usada nesse episódio. A gente vai ver que todas vão fazer sentido por que o participante está utilizando essa carta. Todos eles fizeram jogadas muito, muito boas. E é nesse tipo de desafio que é mais triste perder um participante, principalmente sabendo que o participante jogou assertivamente. Muito diferente se a gente pegar um episódio onde o participante erra e é eliminado por isso. Agora, quando a pessoa acerta e é eliminada mesmo acertando, aí é que dói, mas a gente já entende que faz parte do processo do jogo e daqui pra frente a gente só vai ver gente boa sendo eliminada, porque são 14 participantes muito bons. E, gente, se preparem porque é um desafio incrível, então sente-se, aumente o volume, pega a pipoca, pega o refrigerante e bora assistir o terceiro episódio da terceira temporada do Optimus Card. Esse eu vejo o mundo, um tabuleiro a brilhar, cartas na mão, um destino a traçar. Reality Optimus, o jogo vai começar. Com estratégia e visão vou conquistar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. As cartas deslizam, a tensão no ar. Cada decisão, um passo pra ganhar. O mais estrategista irá prevalecer. Com coragem e astúcia não vou esmorecer. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto o jogo é feroz. Cada movimento o destino é atroz. Mas com calma e precisão vou triunfar. Neste desafio vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada vou te impressionar. Estratégia afiada vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. O jogo é meu, a vitória vou saborear. Reality Optimus, juntos vamos celebrar. Com cada vitória meu nome vou lembrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar.
Como de costume, a gente vai assistir agora o vídeo para a gente poder entender como vai funcionar o desafio na prática. Então bora assistir o vídeo. Estratégia afiada, vou te demonstrar. Serei o campeão, ninguém vai me parar. Na batalha do intelecto, o jogo é feroz. Cada movimento, o destino é atroz. Mas com calma e precisão, vou triunfar. Neste desafio, vou me consagrar. Reality Optimus, vou dominar. Com cada jogada, vou te impressionar. Estratégia afiada. Como a gente pode ver no vídeo, é um desafio de roast. É um desafio que vai compor 3 atributos e com uma multiplicação bastante alta. 3 vezes comédia, 2 vezes improviso, 1 vez atuação. Então é muita multiplicação. Se o participante apostar uma carta aonde a comédia tenha a maior pontuação entre improviso e atuação, ganha mais 2 pontos extras no desafio. 2 pontos extras no desafio é muito? Não, mas a gente já assistiu na primeira e na segunda temporada que 2 pontos fazem a diferença. Às vezes, o winner do episódio comparado ao segundo lugar, a diferença é menos de 2 pontos. A mesma coisa, às vezes, para você se salvar de um bottom, você ficar no LoL. Às vezes, a diferença entre quem ficou no LoL e quem ficou no bottom é menos de 2 pontos. Então, a gente acha que 2 pontos não vai fazer a diferença e muitas das vezes faz a diferença. Qualquer oportunidade que você tem para ter pontos a mais, faça. Mas é claro que aqui é um pouco diferente, porque vai depender muito da análise que o participante vai fazer. E você vai ver o que vai compensar para você no final do dia. Se compensa para você apostar a carta onde você vai ganhar esses 2 pontos, junto com o poder vai ser algo que vai fazer a diferença, perfeito. Mas se você acredita que a carta que você tem, mesmo não ganhando esses 2 pontos, são importantes, faça. Vai depender muito da análise que você, como jogador, como participante, vai fazer. Agora, a gente vai direto para as apostas, porque são 14 participantes, então para o episódio não ficar muito longo, a gente vai direto para as apostas. Bora lá para a planilha. Não sei se vocês estão conseguindo ver a planilha inteira, porque são 14 participantes, então às vezes o meu rosto aqui onde a câmera fica pode estar tampando alguma coisa ali, principalmente os últimos que apostaram. Mais uma vez atualizando vocês, o desafio é um roast, 3 vezes comédia, 2 vezes improviso e 1 vez atuação. A gente vai seguir a ordem de aposta? Não, porque tem um poder aqui que a gente precisa ler primeiro, porque esse poder vai influenciar nas demais cartas. Então, justamente por isso, a gente não vai seguir a ordem nesse primeiro momento, só para ler o poder desse participante. Depois a gente segue a ordem. Vamos começar por ele, pelo nosso querido Yuri, que foi o terceiro a apostar, mas a gente vai ter que ver a aposta dele primeiro. Então, bora lá ver a aposta do menino Yuri. Vamos lá. Oi pessoal, Yuri aqui mais uma vez para fazer minha aposta. Perdoem o meu jeito assim bagunçado, é que eu tava no meu ensaio da minha junina e cheguei agora, então vou fazer minha aposta para vocês. Nesse desafio de roast, não sei nem como é que fala, pensando em pontos e também poderes, né, no caso que vai ser usado, então tentei usar um pouco de estratégia e vou usar a personagem Mércia da novela Mania de Você. Valeu! A gente viu que o Yuri apostou a Mércia de Mania de Você. Antes da gente fazer a média da carta, uma informação importante. Lembrando que o Breno, ele tem 16 pontos extras positivos do episódio passado, porque ele jogou a Luísa. A Luísa lá perdia 8 pontos no desafio, conforme o poder da carta, e nesse ganharia o dobro. Então, 16 pontos já vou colocar aqui, tá? Agora vamos lá para a média da carta da Mércia de Mania de Você. Ela tem 88 pontos em comédia, então 88 vezes 3, lembrando que é multiplicado por 3, depois improviso multiplicado por 2, então é mais 94, mais 94, e 95 de atuação, então mais 95. Dividido por 6, ele fica com uma média de 91,16 pontos nesse primeiro momento. Agora vamos para o poder da Mércia de Mania de Você, apostado pelo meu querido Yuri, e o poder diz: melhor atriz. Mércia
tira 9 pontos de todas as cartas que tiverem mais de 90 pontos de atuação na mesma rodada e fornece, a partir do momento em que for usada, 5 pontos a mais para todas as cartas no deck em atuação. O que isso significa? Significa que a partir de agora, todas as outras cartas que o Yuri ainda tem em seu deck, ou seja, que não foram utilizadas, ganham mais 5 pontos em atuação. Muito parecido com a Lola, que dá 5 pontos em look para todas as cartas do deck do participante. Basicamente a mesma coisa. A diferença é que tem um complemento. A Mércia tira 9 pontos de todas as cartas que têm mais de 90 pontos em atuação. Ou seja, se você tem de 91 para cima, você perde 9 pontos. Porque o poder diz mais de 90. Então mais de 90 é 91. Agora sim, vamos seguir a ordem de apostas. Começar pelo menino Henrico. Vamos lá. Lucas Henrico aqui mais uma vez com vocês. Paranoico aqui, apesar de ser paranoico, se deu mal. Mas não tão mal assim, né? Nós tivemos plot twist no primeiro desafio, caindo lá no LoL. E com o plot twist do Oséias me jogou lá em cima. Agradeço. Mas assim, esse ciclo agora, o desafio que o Douglas propôs foi 3 vezes, não uma nem duas, mas 3 vezes de comédia. Comédia, mais 2 vezes de improviso e 1 de atuação. E eu fiquei pensando, nossa, que eu vou usar? Quem eu vou usar? Eu fiquei pensando, cara, eu não tenho carta pra isso, pra esse momento. Porque era um dos momentos que eu temia, até que eu lembrei dela. Ela, a babadeira. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço? Aí eu decidi, vai na fé! E é isso, eu vou estar usando a minha querida carta Kate de Vai na Fé e vamos ver o que dá. Acho que é babadeiro, hein? O Henrico apostou a Kate de Vai na Fé e ela tem 90 de comédia, 90 de improviso e 90 de atuação. Ou seja, não é afetada pelo poder da Mércia porque ela tem 90 e é a partir de 91 que perde 9 pontos. Então ele não perde e como ele tem 90 nos 3 atributos, a média da carta dele vai ser de 90 pontos. Agora vamos para ele, para Breno. Boa noite, gente, tudo bom? Aqui é o Breno. Estamos aí pro segundo episódio. Antes de fazer minha aposta, eu queria fazer um comentário. O Douglas até deu uma surra em mim no último episódio que eu contei o poder. Sim, eu não cheguei a contar a carta, sendo bem honesto com vocês. E eu contei o poder realmente. Confesso que foi um erro da minha parte ter contado o poder. De qualquer forma, as pessoas têm um tempo pra fazer esse contragolpe contra esses menos 16. Eu acho que é bem possível alguém fazer alguma coisa contra isso. Tem algumas pessoas, né? A própria pessoa que ficou em primeiro, o Ratinho. Outras pessoas que eu sei muito bem que poderiam fazer isso, mas no momento eu não vou citar nomes. No momento. Mas enfim, eu vou manter uma estratégia de me proteger, pensando que eu já tenho esses mais pontos. Eu acho que vai me ajudar para esse ciclo. Eu espero mesmo que o poder me ajude, a carta me ajuda e eu consiga fazer essa jogada legal. Vou brigar pelo máximo de pontuação possível. Espero mesmo dar certo. Então é isso. Então, gente, minha aposta vai ser a Alexia, de Salve-se Quem Puder. O Breno apostou a Alexia, de Salve-se Quem Puder. Vamos fazer a média da carta aqui. Ela tem 88 pontos em comédia, então é 88 vezes 3. 88 em improviso, então mais 88, mais 88. E 90 em atuação. Pelo fato de ter 90, também não perde os menos 9. Dividido por 6, fica com uma média de 88,33 pontos. Porém, ele tem os 16 pontos extras já, então ele vai para 104,3 pontos nesse momento. Agora vamos para ele, para o Oséias. Oi pessoal, eu sou o Oséias, eu tenho 44 anos, apesar de não parecer. Eu sou do Piauí, então nós estamos aqui no segundo desafio e por causa dos atributos aí, eu vou apostar na Paula, da novela Quanto Mais Vida Melhor. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio, valeu, um abraço e tchau! Oséias apostou a Paula de Quanto Mais Vida Melhor. Ela tem 90 de comédia, então é 90 vezes 3. Tem mais 92 de improviso, mais 92, mais 92. E tem 93 de atuação,
mais 93, dividido por 6, fica com uma média de 91,16 pontos. Porém, a Paula tem 93 de atuação, acima de 91, então o poder do Yuri acaba afetando o Osaías, ficando com menos 9, conforme o poder da carta. Então o Osaías cai para 82,16 pontos. Agora vamos para ele, para SK8. Fala família, aqui quem fala é o vulgo SK8. Sobre o desafio passado, foi uma loucura, foi engraçado ao mesmo tempo. E sobre o desafio atual, é um roast, a gente precisa, são 3 atributos, 3 em comedy, 2 em prov e 1 em acting. Eu acho que é um desafio importante, eu acho que é um desafio que não tem como se arriscar, não tem como jogar safe, porque são muitos atributos e eu acho que vai vir gente muito bem nesse desafio e a galera vai pras cabeças. Então eu quero concorrer a essa chance do win, não quero ficar numa zona de conforto, numa zona segura. Então por esse motivo eu vou usar o Cian, o nosso campeão da primeira temporada. A pontuação dele é muito boa, a habilidade dele eu acho que é boa, e eu acho que isso pode me garantir uma vitória, ou pelo menos lutar por ela. Então por esse motivo eu vou usar o Cian, espero que seja uma carta que me ajude muito, é o nosso campeão na primeira temporada. Bom game, boa sorte a todos. E até o próximo desafio. Beijinhos, bye bye. O SK8 apostou o nosso campeão Cean da primeira temporada. O Cean tem 89 pontos em comédia, 89 vezes 3. 88 em improviso, mais 88, mais 88. E 86 em atuação, mais 86. Dividido por 6, fica com uma média de 88,16 pontos. Ele tem 86 em atuação, então não é afetado pelo poder do Yuri. Agora vamos para ele, pro menino Adrian. Fala galera, tudo bom? Que é o Adrian. Como viram no episódio anterior aí, já fui enganado. E tá tudo certo. Cada um com seu tipo de jogo, cada um com sua estratégia. Ele que chegou no meu privado falando que o poder da carta dele dava 10 pontos pra quem falasse a carta que tava apostando pra ele. E 12 pontos pra ele, né? Mas enfim, cada um com seu jogo, cada um com sua estratégia. Não tô aqui pra julgar ninguém. E é sobre, né? Vamos lá. Vamos fazer a aposta dessa. Não vou ficar enrolando muito não. O desafio de hoje é Roast. Vai estar contando 3 vezes o atributo comédia, 2 vezes o atributo improvisação e 1 vez o atributo de atuação. A carta que eu vou usar hoje é uma carta que eu considero bem boa, por mais pela quantidade de pessoas que vão estar, né, no desafio, e pelo jeito tá todo mundo com garra, todo mundo querendo foder todo mundo, então vou usar essa carta, que é a do Félix, do Amor à Vida. Bora lá, né? Espero que seja uma boa estratégia. E é sobre. Falou, até a próxima. O Adrian apostou o Félix, de Amor à Vida, que tem 91 pontos de comédia, então 91 vezes 3. 90 de improviso, então mais 90, mais 90. E 91 de atuação, mais 91. Dividido por 6, fica com uma média de 90,66. Porém, tem 91 de atuação, então é afetado com os menos 9 do poder do Yuri, caindo para 81,66 pontos. Vamos agora para ele, para Vicky. Boa noite, telespectadores do Ótimos Card. Dessa vez o desafio chama Desafio Roast. E no meu deck eu deveria escolher uma carta que a pontuação dela seja boa em comédia, improviso e atuação. E eu fiquei em dúvida entre 2 cartas, mas o que fez eu desempatar por estratégia também foi o poder da carta. Porque no final da classificação vai mexer muito nas posições. Então eu resolvi escolher o Enzo da novela das 9, Terra e Paixão. Vicky apostou uma carta criada para a terceira temporada, apostou o Enzo de Terra e Paixão, e ele tem 89 de comédia, 89 vezes 3, 85 de improviso, mais 85, mais 85, e 87 em atuação, mais 87. Dividido por 6, fica com uma média de 87,33 pontos e não tem pontuação suficiente em atuação para ser afetado pelo poder do Yuri. Agora vamos para ele, para o menino Silvio. Vamos lá. Fala galera, Silvio aqui na área. Passando aqui para poder falar um pouquinho, recapitular do que passou. Me defender, já que o Douglas falou muito sobre a galera na retaguarda. Eu fui com essa carta na rodada passada porque era uma carta fraca em batalha e o poder não tão efetivo mais para frente. Me defendendo, claro. Destaque
destaque pro André, que é aquela jogada doida, enfim, que na verdade foi muito efetiva. E assim, Adrian, se liga, galera, se liga, é muito importante o jogo ser individual e o nosso deck ser guardado pra gente, porque é uma vantagem absurda um adversário seu saber uma carta sua. Na hora do vamos ver, ele pode ser até seu aliado, mas na hora do vamos ver, ele vai lembrar, fulano só tem essas cartas, ou essa carta, eu vou usar uma pra contra-atacar pra me beneficiar, porque na hora do 1 contra 1, e aí? Às vezes ele vai querer garantir o dele pra continuar no jogo, mesmo em detrimento da derrota de um amigo. Cuidado. Não sei porque eu tô alertando meus adversários, mas enfim, né? Eu vou usar nessa rodada uma carta, que é uma carta legal, talvez não a necessária para esse desafio, talvez vocês não entendam de início, mas é porque a gente pensando nos poderes e nas rodadas que vão vir, talvez mais pra frente ela não tenha tanta efetividade. Eu vou usar a Sol, de Vai na Fé, e eu tinha uma outra carta muito boa pra essa rodada, que seria perfeita, pensando que a galera vai vir com tudo querendo ponto e tal, uma defesa muito boa, mas pelo poder eu vou ter que usar a Sol mesmo, porque mais pra frente o poder ele muda e pra mim não vai ser tão efetivo como eu almejo, tá bom? Vocês vão entender a estratégia depois que for revelado o poder. Beijo, Team Silvio, continue torcendo aí por mim. Silvio apostou ela, a Sol de Vai na Fé, uma carta bastante conhecida pela gente desde a primeira temporada, não é mesmo? A Sol tem 87 em comédia, 87 vezes 3, mais 89 em improviso, mais 89, mais 89, e 90 em atuação, mais 90. Dividido por 6, fica com uma média de 88,16 pontos. E não tem ponto suficiente em atuação para ser atacada pelo Yuri. E agora então seguimos para Bruna. Vamos lá. Boa noite, público do Optimus. Segundo desafio, dessa vez os atributos foram pré-definidos e a gente só precisa escolher uma carta do nosso deck de acordo com a nossa estratégia. Dessa vez eu vou apostar no Chico de Volta por Cima. O poder não me beneficia tanto, mas a pontuação dos atributos é muito boa, então eu acredito que eu vou garantir aí uma boa média. Dessa vez eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tenho algumas cartas pré-definidas que eu não gostaria de usar nesse momento. E das opções que me sobraram, as que poderiam servir para que eu garantisse os 2 pontos extras, eu acho que são cartas muito boas e não vale eu estar usando elas agora por conta de 2 pontos. Espero não me arrepender. Bruna apostou o Chico de Volta por Cima, atual novela das 19. Ele tem 90 em comédia, então 90 vezes 3, mais 91 de improviso, então mais 91, mais 91, e tem 90 de atuação, mais 90. Dividido por 6, fica com uma média de 90,33 pontos e não tem pontuação ali para ser atacado pela carta do menino Yuri. Agora vamos para ele, para Emma. Olá pessoal, o meu nome é Emma, estou aqui para fazer a minha aposta. Vou ser bem sucinto na minha justificativa. A carta que eu escolhi foi o personagem Zeca, da novela A Força do Querer. A estratégia que eu estou utilizando, porque essa carta ela coincide com o meu status no momento no jogo, em relação ao rank. Então, por esse motivo, eu estou utilizando essa carta, pois é uma carta que é boa e ruim ao mesmo tempo. E nesse cenário que o jogo se encontra, ela está me favorecendo. Então, por esse motivo, eu estou utilizando essa carta. E futuramente ela pode estar até me atrapalhando no jogo. E é isso. Emma apostou o Zeca de A Força do Querer. O Zeca ele tem 89 pontos em comédia, então 89 vezes 3. Tem 91 em improviso, então mais 91, mais 91. E 91 em atuação, mais 91. Dividido por 6, fica com uma média de 90 pontos na carta. Tem 91 em atuação, então é afetado pelos menos 9 do Yuri, indo para 81 pontos, pelo menos por enquanto. Agora vamos para ele, para André, que causou no episódio passado. Vamos ver agora como vai ser a aposta dele. Olá, tudo bem, meu povo? Boa noite. Aqui quem fala é o André. Gente, então, hoje a minha aposta vai ser na Kira, né? Salve-se quem puder. André apostou a Kira de Salve-se Quem Puder. Ela tem 92 pontos em comédia, 92 pontos em atuação e 90 pontos em improviso. Então vamos lá. 92 em comédia vezes 3, mais 90 em improviso, mais 90, mais 90, e tem 92 em atuação. Dividido por 6, fica com uma média de 91,33. Como tem 92 em atuação, é atacada pelo Yuri, menos 9. Agora vamos para ela, para Stephanie. Foi a nossa winner do episódio 1 de estreia. Olá, meus amores, boa noite. A
carta que eu escolhi jogar para esse segundo episódio é a Mauritânia, da novela Todas as Flores. Ela apostou a Mauritânia de Todas as Flores. Mauritânia tem 93 pontos de comédia, 93 vezes 3, mais 90 de improviso, então mais 90, mais 90, e 91 de atuação, mais 91, dividido por 6, fica com uma média de 91,66. Porém, como tem 91 de atuação, ela perde 9 pontos. Agora a gente vai pra Daya, vamos lá. Oi, gente. Então, mais uma vez aqui, né, para a nossa segunda batalha. A primeira não teve eliminação. Eu acho que eu fiquei bem, apesar de não ter ganhado e nem ter perdido nada. Agora, vamos lá, né, que nessa vez a gente não sabe a estratégia do amiguinho e não sabe o que será usado. Mas eu resolvi usar conforme os atributos, que são 3 vezes comédia, 2 vezes improviso e 1 atuação. E por conta disso eu escolhi a branca de Por Amor. Daya apostou a branca de Por Amor, 92 de comédia, então 92 vezes 3, mais 90 de improviso, mais 90 de improviso, mais 90 de atuação. Dividido por 6, fica com uma média de 91 pontos. Tem 90 em atuação, então não é atacada pelo Yuri. E agora, por último, mas não menos importante, vamos para ele, para Carlos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Carlos e a carta que eu escolhi é a Carminha. 3 vezes comédia, 2 vezes improviso e 1 vez atuação. Carlos apostou a Carminha, de Avenida Brasil. A Carminha tem 93 pontos de comédia, então 93 vezes 3, mais 93 de improviso, então mais 93, mais 93, e 95 pontos de atuação. Dividido por 6, ele fica com uma média de 93,33. E por ter 95 pontos em atuação, é afetado, atacado pelo Yuri, menos 9. Vamos ver agora, gente, quem ganhou os 2 pontos extras por ter mais comédia no quesito ali no atributo, tá? Carminha do Carlos não ganha. A branca da Daya ganha. Então a Daya, cadê a Daya aqui? Daya ganha mais 2 pontos pelo desafio, porque a comédia dela é maior do que improviso e atuação. Mauritânia da Stephanie também ganha os 2 pontos extras, porque a Mauritânia tem mais comédia do que os demais atributos. André com a Kira não ganha. Zeca do Ema não ganha. Chico da Bruna não ganha. Sol do menino Silvio não ganha. Enzo da Vicky ganha 2 pontos. Então Vicky, 2 pontos. Félix de Amor à Vida do Adrian não ganha. Paula de Quanto Mais Vida Melhor do Osaías não ganha. Cean do menino SK8 ganha. Então SK8 mais 2 pontos. Mércia do Yuri não ganha. Alexia não ganha. E também a menina Kate não ganha. Vamos ver como é que ficou a pontuação geral apenas com o ataque do menino Yuri. Em primeiro lugar, a gente tem o Breno com 104,3 pontos. Em segundo lugar, a Daya com 93 pontos. Em terceiro lugar, o Yuri com 91,16. Em quarto lugar, a Bruna com 90,33. Em quinto, SK8 com 90,16. Em sexto, o Henrico com 90. Em sétimo lugar, o Vicky com 89,33. Em oitavo lugar, o Silvio com 88,16. Em nono lugar, a Stephanie com 84,66. Em décimo lugar, o Carlos com 84,33. Em décimo primeiro, o André com 82,33. Em décimo segundo, o Osaías com 82,16. Em décimo terceiro, o Adrian com 81,66. E em décimo quarto, o Ema com 81 pontos. Agora a gente vai para as demais aberturas dos poderes, porque a gente tem mais 13 poderes para ler. Nesse momento só foi a do Yuri, como eu falei ali, para ajudar na configuração, mas agora bora lá para a abertura de todos os outros 13 poderes. Vamos começar por ela, pela carta que a gente já conhece desde a primeira temporada. É uma carta que todo mundo conhece, que é sempre usada no início. Vamos para ele e para o menino Silvio, que apostou a Sol de Vai na Fé, e o poder diz: com fé, Sol é uma vencedora. Se jogada
usada entre os 3 primeiros episódios, ela vence independente dos pontos e com isso os 3 piores resultados vão para a batalha. Se usada após o terceiro episódio, Sol ganha 10 pontos extras e vai perdendo 1 ponto a cada episódio que se distancia do terceiro. Vocês sabem que a Sol é a única carta que eu fico muito confuso ainda com ela, para entender aonde que ela se encaixa melhor, se ela é boa para mim usar ela entre os 3 primeiros episódios, pra mim me tornar winner, ou se é bom depois, porque todo mundo que teve a Sol usou ela nos 3 primeiros episódios. Ninguém ainda segurou ela para usar depois quando ela ganha os 10 pontos. Por que eu falo isso? É claro que é muito bom e interessante para a dinâmica do jogo eu conseguir me tornar o winner do desafio, porque isso me garante 2 pontos extras e ok, eu fico bem tranquilo, né? Eu sei que eu tô imune pelo fato da carta me dar o winner, mas ao mesmo tempo não é a certeza que eu vou ficar bem posicionado no ranking do episódio, porque ela se torna winner independentemente dos pontos. Então isso não significa que eu vou ficar em primeiro lugar, pode ser que eu fique em último, que vai me dar a vantagem de ter ganhado a imunidade, de ter sido winner e eu não vou cair no bottom. Mas ao mesmo tempo, se a gente tá em busca de mais pontos para lá no final se tornar campeão, se tornar campeã, não é mais interessante eu optar pelos 10 pontos? Porque os 10 pontos vão me dar o quê? Pontos, que é exatamente o que eu preciso para chegar na final e brigar pelo título. Então, eu ainda fico muito confuso com ela. Qual seria a melhor alternativa? Porque se eu for pensar em chegar na final e ter pontos nos desafios, eu prefiro os 10 pontos. Porque eu sei que esses 10 pontos vão ser somados para mim, mas ao mesmo tempo, ser o winner é bacana. Claro que talvez eu vou ficar com esse status de que eu não fui um winner verdadeiro, porque eu não fiquei em primeiro lugar de fato no desafio para de fato me tornar winner. Eu fui por causa de um poder, mas isso não me diminui, muito pelo contrário. A carta veio e é óbvio que eu vou usar. Então eu ainda tenho esse meio termo, sabe? Com a Sol, perfeito pro Silvio, é o winner do desafio, o poder garante isso pra ele, então ele tá imunizado. Uma coisa que vocês sempre vão ver, eu vou pensar muito em pontos, que eu sei que lá no final eu vou me tornar campeão pelos pontos que eu acumulei, e não pelas vitórias que eu tive. Prova disso, mais uma vez, é a menina Clarice, que ganhou a competição sem nunca ter ganhado um winner. Agora vamos pra ela, pra Stephanie, que apostou a Mauritânia de Todas as Flores, e o poder diz, talentosa, se usada entre os primeiros 4 episódios, Mauritânia recebe 5 pontos extras. A gente está no terceiro episódio, então está dentro dos 4 que o poder ativa, então ela ganha esses 5 pontos. Ela tem 2, vai para 7 pontos extras, indo para 89,66 pontos nesse momento. Vamos aproveitar e ir para ela, para Daya, que apostou a branca de Por Amor, e o poder diz, Helena, se alguma Helena de Manuel Carlos for usada na mesma rodada, branca perde 5 pontos. Na ausência de uma Helena, branca ganha 5 pontos. A gente não tem nenhuma Helena de Manuel Carlos aqui, então a Daya ganha esses 5 pontos, ela já tem 2, vai para 7, indo para 98 pontos. Vamos para ele, para Henrico, que apostou a Kate de Vai na Fé, e o poder diz, revelação. Kate ganha bônus de 5 pontos extras em desafios que envolvem improviso, atuação ou comédia. Ele está no desafio que contempla tudo. Então ele garante os 5 pontos, já tem 90, mais 5, vai para 95 pontos. Agora vamos para ele, pro Emma, que atualmente está ali em 14º lugar. Ele apostou o Zeca de A Força do Querer, e o poder diz, validando o histórico. Se o portador da carta no episódio passado foi High ou Winner, Zeca ganha 7 pontos extras. Caso não tenha sido, Zeca perde 7 pontos. O Emma foi bastante estratégico, usou o Zeca no momento bom, porque ele foi High no episódio passado, então ele ganha os 7 pontos do Zeca. E realmente é uma carta um pouco complicada, porque você depende do histórico passado para validar a carta ou não. Então acho que ele foi bastante inteligente em encaixar essa carta nesse momento, já que garantia os 7 pontos, indo para 88 pontos agora e subindo para 10º lugar. Lembrando que os 3 últimos colocados vão para o bottom, que o poder da carta do Silvio determina isso. Fomos para o Emma, que estava em último lugar, agora vamos para ele, que está em primeiro atualmente, Breno, que apostou a Alexia de Salve-se Quem Puder, e o poder diz, atriz, o sonho da Alexia é se tornar uma grande
grande atriz. Em desafios de atuação ou improviso, ela ganha 6 pontos extras e tira 2 dos demais participantes da rodada. Então Breno ganha mais 6, indo para 22 pontos. E tira 2 dos demais participantes. Então Daya menos 2, Henrico menos 2, Yuri menos 2, Bruna menos 2, SK8 menos 2. Stephanie já tem menos 9, com menos 2 vai para menos 11. Vicky menos 2, Silvio menos 2. Agora Emma, Carlos, André, Osaías e Adrian todos vão para menos 11. Agora vamos para ele, para o SK8, que usou nosso campeão Sean da primeira temporada. E o poder diz, campeão número 1. Sean ganha 15 pontos extras no desafio que enfrentar. Ganha mais 15, já tem 2, vai para 17 pontos, indo para 103,2 pontos nesse momento. E ocupa aí a segunda colocação. Agora vamos para ela, para Bruna, que apostou o Chico de volta por cima. E o poder diz, carro de som. Quando usado, Chico irá enviar um carro de som, tirando 5 pontos de um adversário e fornecendo 5 pontos para outro, porém será através de sorteio. Ela escolheu através de sorte e ela acabou tirando 5 pontos do menino Breno, então Breno menos 5, e acabou dando 5 pontos para o Yuri, conforme vocês estão vendo aí no print. Então Yuri ganha 5 pontos, indo para 94,16. Agora vamos para ele, para o menino Carlos, que usou a Carminha de Avenida Brasil, e o poder diz, mandando pro lixão. Carminha poderá tirar 8 pontos de um participante. O Carlos optou e acabou tirando 8 pontos, conforme a gente está vendo no print, da Daya. Então Daya já tem menos 2, vai para menos 10 pontos. Agora vamos para Vicky, que apostou o Enzo de Terra e Paixão, e o poder diz, hacker. Enzo irá hackear o sistema do jogo, tirando 10 pontos de todos os participantes da rodada. Eita. Meu Deus, que loucura. Breno, menos 5, menos 15. SK8, menos 2, menos 12. Yuri, menos 12. Henrico, menos 12. Bruna, menos 12. Daya, menos 22. Stephanie, menos 21. Vicky não perde. Silvio, menos 14. Menos 12, perdão. Menos 12. Emma, menos 11, menos 10. Menos 21. Carlos, menos 21. André, menos 21. Osaías, menos 21. E Adrian, menos 21. Meu Deus do céu. A loucura desse jogo, meu povo. Meu Deus. Agora a gente vai pro Adrian, que apostou o Félix de Amor à Vida. E o poder diz, se protegendo. Todos os pontos negativos que afetar Félix serão convertidos em pontos positivos. Então o Adrian tem menos 21. Então ele fica com 21 pontos positivos e 100 pontos negativos, indo para esse momento para o primeiro lugar com 111,7. Achei uma jogada bastante inteligente, você soube encaixar muito bem o Félix nesse desafio, que era perfeito para a carta dele. Sempre é um risco, porque a gente não sabe se de fato vai sofrer algum tipo de retaliação, mas foi excelente, foi muito bem, você jogou muito bem essa rodada. Parabéns! Agora eu já não consigo mais ver o Adrian do episódio passado, que estava hablando demais. Agora eu vejo de fato o competidor que eu sempre imaginei em ver. Parabéns. Agora a gente vai pro André, que teve mais ou menos ali a mesma visão que o Adrian, porque ele acabou jogando a Kira de Salve-se Quem Puder, e o poder diz, programa de proteção. Protegida ela está. Se as demais protagonistas da rodada forem usadas juntas, as 3 estão imunizadas. Se Kira estiver sozinha, ela transforma os pontos negativos recebidos em positivos. André, meu querido, acabou acontecendo uma coisa com a Kira que nunca havia acontecido nem na primeira e nem na segunda temporada. Você, por obra do destino, e é uma coisa que a gente não tem controle, você jogou a Kira, que tem 2 caminhos ali maravilhosos, ou ganhar imunidade ou reverter os pontos negativos em positivos, que isso
é maravilhoso, mas acabou acontecendo uma situação que nunca havia acontecido antes, e tinha que ser com você. Você acabou ficando no limbo, meu amigo, porque o poder da carta deixa algumas coisas muito claras que a gente precisa interpretar aqui. Se as demais protagonistas da rodada forem usadas juntas, as 3 estão imunizadas. Se as 3 forem jogadas no mesmo desafio, as 3 estão imunizadas. Perfeito. Só que o outro lado diz, se Kira estiver sozinha, ela transforma os pontos negativos recebidos em positivos. Só que ela não está sozinha, porque tem a Alexia, que também faz parte da mesma novela. Ou seja, apesar dela ter 2 caminhos, 2 alternativas, estando com as 3 para ganhar imunidade, ou estando sozinha para fazer com que os pontos negativos virassem positivos, ela acabou ficando no meio termo, porque sozinha ela não está e ao mesmo tempo ela não está com o trio completo. O poder não tem como ser ativado nem para um lado e nem para o outro. A gente fica no limbo. Era muito difícil isso acontecer, mas aconteceu. Tinha que ser com você. O Breno acabou te prejudicando, claro que talvez sem querer, porque ele não sabia que você iria apostar a Kira. Pelo menos eu espero que não, né? Da mesma forma que talvez você não saberia que ele apostaria a Alexia. Bom, agora a gente vai colocar ele bonitinho para vocês aqui, para que vocês possam ver como é que ficou o resultado final. Parabéns, Silvio. Você com 76,16 pontos é o winner do episódio. Pelo poder da Sol, determina que você se torne o winner independente dos pontos. Parabéns, você ganha mais 2 pontos extras em batalha. Adrian, você mesmo tendo de fato ficado em primeiro lugar, era muito merecedor de levar esse winner com 111,7 pontos, mas devido ao poder da Sol, você acaba ficando num high com mais 1 ponto extra em batalha. Parabéns, fiquei muito feliz com o teu resultado. Breno, apesar de achar que você seria atacado, você não foi atacado diretamente. Todos os pontos negativos que você acabou sendo afetaram os outros também. Então, diretamente, você não foi atacado por ninguém. Só pela Bruna, mas no caso dela foi sorte, não foi nem intencional. Então, você talvez acreditou que o fato de vir com 16 pontos te tornaria um alvo, você percebeu que não te tornou, que todos os ataques foram para todo mundo, não foi nenhum ataque direcionado à tua pessoa. Então ficou em segundo lugar com 95,33 pontos. Parabéns, você é um high e ganha mais 1 ponto extra em batalha. SK8, você lutou pelo winner e ficou em terceiro lugar, uma pontuação muito boa, com 93,16, está num high, mais 1 ponto extra em batalha. Parabéns. Vicky em quarto lugar com 87,33 pontos. High, mais 1 ponto extra em batalha, parabéns. E Yuri, meu querido, você e o Vic aí foram os 2 que mais atacaram os participantes, com menos 10 e menos 9. Você acaba ficando em quinto lugar com 84,16 pontos e conquista um high com mais 1 ponto extra em batalha. Henrico, meu querido, você ficou em sexto lugar com 83 pontos, um safe. Não ganha, mas também não perde. E não perder é fundamental. Bruna em sétimo lugar com 78,33, um safe. A mesma coisa, não ganhou, mas pensa no positivo, pelo menos não perdeu. Stephanie ficou em oitavo lugar com 77,66 e garante um safe. Daya, você ficou também no último safe aí, com a branca com 76 pontos. Emma, meu querido, você quase cai nesse bórum. Se o André tivesse conseguido ativar o poder da Kira, você estaria no bórum, hein? Você deu sorte. Também com 76, fica num LOL. Tem que ter um desempate aqui entre Emma e Daya para ver quem fica no LOL e quem fica no safe. O desempate é atuação e, infelizmente, o bórum triplo tá formado com Carlos, com André e com Osaías. Um de vocês vai deixar a competição. Eu sinto muito. Acho que os 3 jogaram muito bem. Acho que o André acabou sendo mais prejudicado ali pelo poder da carta. Carlos, você jogou Carminha, que é uma das cartas mais icônicas que a gente tem. Você jogou certeiro, uma carta maravilhosa, uma pontuação maravilhosa, mas com tudo que aconteceu, você infelizmente acaba enfrentando esse bórum. A mesma coisa, Osaías. Você escolheu a Paula, você jogou muito bem. A Paula tem um poder também muito interessante, que a gente não leu ainda. Então, você vai para esse bórum. Boa sorte pro André, boa sorte pro Carlos e boa sorte pro Osaías. Cara, é muito foda acontecer isso, principalmente com 3 pessoas que apostaram cartas maravilhosas. Carminha, Kira e Paula. Pensem na briga, pensem na batalha que de fato vai ser. Vamos lá, vamos descobrir qual dos 3 deixa a competição.
mas infelizmente você deixa a competição. É uma pena, eu acho que você tem um deck com cartas extremamente icônicas. Você tinha o Alexandre de A Viagem, você tinha a Carminha. Só pelas duas cartas que você utilizou nos 2 primeiros episódios, mostra que você tinha um deck icônico com personagens icônicos que marcaram a dramaturgia. Todo mundo lembra. Se todo mundo pensa na Viagem, as pessoas pensam no Alexandre como um dos primeiros personagens da novela. Talvez não lembrar da Diná, daquele outro personagem mascarado, mas o Alexandre foi o grande antagonista da novela e todo mundo lembra, de fato, do grande espírito obsessor que de fato ele foi. A Carminha é a mesma coisa. As pessoas lembram de Avenida Brasil, as pessoas vão lembrar de Carminha. Eu quero dizer pra você que, por mais que lá no primeiro episódio a tua aposta, na verdade a tua aposta foi muito boa, você apostou uma carta muito boa para aquele episódio, faz sentido pelo poder da carta, mas pelos atributos que você escolheu. Mas aqui ficou muito claro que você entendeu a dinâmica do jogo, você escolheu uma carta maravilhosa para esse desafio, você é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, você participou do O Melhor 2, e eu queria você aqui, fui até o teu privado te convidar porque eu queria você aqui novamente, apesar de você ser essa pessoa um pouco mais introspectiva, não ser essa pessoa mais dinâmica, essa pessoa com uma personalidade mais louca, assim, você é uma pessoa mais quieta, mais no teu canto, conversa pouco, você é mais introspectivo, mas você é um ser humano, uma pessoa incrível, que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, e eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite, por você estar aqui. Fiquei muito puto lá, sim, com o Alexandre, mas não puto de ódio, de raiva, não. Talvez de raiva, sim, mas é porque eu queria muito que você se desse bem, assim como os 14. Por mais triste que seja, eu, como administrador, gosto de uma eliminação como essa. Saber que a pessoa saiu, mas merecia continuar. Me dói, mas ao mesmo tempo eu falar, cara, que foda, que temporada maravilhosa de saber que as pessoas estão saindo, mas jogando muito bem. Então, por mais que doa ver você sair agora, sabendo que você tem um deck muito bom nas mãos e que você poderia ir muito mais longe na competição, me dá a certeza de que tá eliminando uma pessoa que facilmente poderia voltar no All Stars e dar um nome, porque você tá saindo com uma jogada boa. Entende? É nesse sentido. E eu te agradeço muito por ter aceito o convite, peço desculpas por qualquer coisa. Você sabe que sempre que eu tiver a oportunidade eu vou até você, vou te convidar novamente. Tenho um carinho muito grande por você. E mais uma vez, obrigado pela segunda vez, tá aqui, né? Passou lá pelo O Melhor e aceitou vir o convite até aqui. Se você aceitou vir até aqui é porque você também gostou da minha administração, porque se você não tivesse gostado, talvez você não voltaria. Isso me deixa muito feliz e muito honrado. E muito obrigado novamente por estar aqui e até uma próxima oportunidade. Parabéns, André, parabéns, Osaías. Vocês ganharam mais um respiro na competição. E o poder do menino Osaías era muito bom. Na verdade, se ele fosse eliminado, ele apostou a Paula, e de quanto mais vida melhor, e o poder diz a morte. Se eliminada na rodada em que enfrentar, Paula terá 50% de chance de voltar ao jogo. Então, Osaías, ele recebeu no privado dele uma numeração, o número 1 ou o número 2, que ele tinha 50% de chance, ele tinha que escolher o número. Se ele escolhesse o número certo, ele voltava para a competição. Se ele escolhesse o número errado, estava eliminado de vez. Como ele não foi eliminado, né, o poder não vai ser ativado. Mas se ele tivesse sido eliminado, ele tinha escolhido o número 1, que era justamente a carta que ele acabava não voltando para a competição, que ele acabava sendo eliminado. E ele deu sorte de não ter sido eliminado de vez, porque ele teria sido eliminado mesmo. Mas é isso, André e Osaías, vocês recebem mais um fôlego na competição. E até sábado que vem, 8 horas da noite, um novo desafio, um desafio de número 4, 13 participantes ainda em busca do título de campeão dessas cartas malucas. Beijo e até o próximo episódio.